Olá, boa tarde pessoal, bom dia para quem está me vendo de dia e boa noite para quem está me vendo à noite. Tudo bom com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para fazer um replante de uma Phalaenopsis. Gente, eu estou assim muito feliz porque as minhas Phalaenopsis que já estão plantadas estão todas com haste floral, 2, 3 hastes florais em cada pé de Phalaenopsis, em cada orquídea. Então, assim, eu estou muito feliz, muito animada. Estou muito feliz de ter feito esse canal. Estou feliz de poder falar com vocês, de ajudar a você que ainda não tem muita intimidade, né, assim, com plantas ou com orquídeas principalmente, né, que às vezes a pessoa acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas, gente, você precisa amar as suas plantinhas, né? Porque você vai ter que requer tempo para você, às vezes, para molhar, para botar um adubinho de vez em quando. E hoje eu estava passando aqui pelo meu orquidário, que eu venho aqui várias vezes durante o dia, né? Aqui é onde eu estendo as minhas roupas, é o terraço da minha casa, como vocês já estão careca de saber, quer dizer, para quem é novo não, né? Pois é, esse é o terraço da minha casa. Eu aproveitei que meu esposo está descansando um pouco para aproveitar o silêncio entre aspas, né? Porque tem os carros que passam na BR, tem a outra BR aqui na frente da minha casa, então eu fico no meio. Mas eu aproveitei para poder gravar esse vídeo para vocês e para mostrar algumas coisas interessantes sobre a Phalaenopsis. Bom, a Phalaenopsis, gente, por favor, não fala Phalaenópolis, porque eu já vi várias pessoas no YouTube falando Phalaenópolis, mas não é Phalaenópolis, é Phalaenopsis, tá bom? Eu também sou cultura, né? Tânia Otto também, Orquídea Afins é cultura. Então, gente, aí olhando aqui pelo meu orquidário, eu pude ver que essa planta estava plantada nesse vaso. Olha se tem condições, gente. O vaso está todo se desfazendo. E eu falei assim, eu vou dar uma olhada nessa orquídea para ver o que está acontecendo com ela. Olha só esse musgo como tá. O musgo, tem muito musgo, tá? Porque logo no início ela estava muito assim mirradinha, eu decidi dar um pouquinho mais de hidratação. Mas olha só, quanta água tinha nesse musgo. Aqui no fundo tem mais musgo ainda. Então assim, essa planta, ela está fadada a apodrecimento e fracasso, né? Então, quando você compra uma Phalaenopsis que vem do supermercado, geralmente ela vem bonita, né? Umas folhas bem grandes, com uma haste floral enorme, né? Com as flores maravilhosas. Inclusive, é uma Phalaenopsis que vocês vão ganhar no sorteio de 200 inscritos no meu canal, tá? Só para lembrar. Mas o que acontece, gente? Se você não olha o substrato que ela está e acaba molhando demais, ou então fica molhando todos os dias, você vai vendo ela ficando murcha e ficando tadinha, feia, com as folhas caídas, e você pensa assim, nossa, minha planta está desidratada. Mas não é, gente. A Phalaenopsis ela morre mais por excesso de água do que por falta de água. Então, se você tem uma Phalaenopsis ou ganhou uma Phalaenopsis e não sabe o que fazer com ela, primeira coisa, gente, você pega o seu dedo, hoje mesmo eu passei aqui no meu orquidário fazendo isso. Você pega o seu dedo, coloca aqui, se tiver úmido, não molhe, entendeu? Às vezes a superfície está seca, mas por dentro ela está molhada. Então a raiz, se aqui está seco, lá embaixo está encharcado às vezes. Às vezes acontece também que se você tem dificuldade para isso, né? Você pega um palitinho limpo e você enfia lá dentro para ver. Quando você tira, você vai saber, olha, está molhado. Então, não precisa regar. É muito simples. Secou, molha. Está molhada, não molha, entendeu? Então, dependendo do lugar onde você mora, do ambiente que você está cultivando a sua flor, dentro de casa, onde seja, aí vai depender, entendeu? Se você vai adubar mais, ou vai molhar mais, ou vai molhar menos. As pessoas me falam, Tânia, qual o substrato que você usa? Quantas vezes por semana você molha? Depende. Se você for daqui da minha região, de onde eu moro, as minhas plantas aqui, às vezes, passo 3 dias sem molhar. Porque o substrato que eu uso, às vezes, retém muita água, então eu deixo secar totalmente para depois molhar novamente. Mas, gente, então, é isso que eu quero dizer. Se você mora num lugar úmido, não tem necessidade de molhar a sua Phalaenopsis mais de uma vez por semana, se ela está num substrato como esse. Se ela está num substrato de boa drenagem, como uma pedra brita, né, misturada com um pouco de casca de pinos, você pode molhar até 2 vezes por semana, mas a técnica é essa, gente, não tem erro. Colocou o dedo, enfia o dedo no substrato, tá molhado, não molhe. Tá seco,
mole, tá bom? E não caiam na besteira de colocar prato debaixo da sua Phalaenopsis, porque a água vai acumulada ali vai apodrecer as raízes. Inclusive, até por isso que eu quis plantar essa Phalaenopsis nesse vaso. Ele tem, que eu já coloquei aqui, ele tem um cone no meio, não sei se vocês conseguem enxergar. Olha, ele é fundo aqui, justamente para não acumular água no fundo, entenderam? E em volta todo furado a parte de baixo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Então, essa Phalaenopsis, ela tá apenas com essa raiz aqui inteira. Ó, essas outras aqui já estão bem desidratadas, não sei se vocês conseguem ver. Mas, gente, tem uma curiosidade aqui. Aqui tem uma mudinha saindo aqui embaixo. E olha, gente, tá querendo sair um cake aqui, ó, uma haste floral nessa planta, debilitada, fraca do jeito que tá. Então, o que acontece? Quando a planta está enraizando, ela está colocando raiz, ela gasta energia para isso. E geralmente ela não tem força para colocar um pendão floral. Mas nesse caso, ela está colocando um pendão floral. Então, ela vai ter que escolher a luta dela, né? Eu vou replantar e nós vamos ver se ela vai continuar enraizando e crescendo essa haste floral. Se eu ver que ela não está desenvolvendo raízes, eu vou cortar, não tem jeito, para ela não ter que se dividir, né? Fazendo duas coisas ao mesmo tempo, brotando, colocando raízes, colocando haste floral. Então, eu vou fazer esse replante aqui com vocês. E eu quero falar sobre essa plantinha em particular, porque ela é muito, muito, muito conhecida, né? E é muito querida. Porque eu conheço gente que faz coleção só de Phalaenopsis. E aí o cultivo é bem mais fácil, porque são todas tratadas da mesma forma. No meu caso, são vários tipos diferentes aqui. Então, gente, olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas a Phalaenopsis, ela faz fotossíntese pela raiz também. As orquídeas, em um modo geral. Por isso que você encontra, geralmente, as Phalaenopsis plantadas em vasos transparentes. Elas gostam muito de garrafa PET, tá bom? Garrafa PET transparente, onde elas possam receber a luminosidade e a luz solar, tá? Eu resolvi colocar nesse cachepô, apesar dele ser um pouco grande para o tamanho dela, né? Porque você tá vendo que ela estava nesse vaso e eu pulei para esse. Por quê? Eu não tenho outro menor do que esse, tá? Eu comprei esses há pouco tempo, né? Que eu compro pela internet, não compro aqui na minha cidade. Mas eu vou plantar ela nesse vaso e vou ver como ela vai se sair. Se por acaso ela tiver dificuldade para enraizar e tal, eu vou trocar ela para um vaso menor, tá bom, gente? Então, espero que vocês acompanhem aqui para você ver como que eu vou fazer. Evite, gente, de cortar as raízes da sua planta. Eu vou até colocar aqui para vocês. Eu estou esterilizando com álcool 70 a tesoura, que eu vou manusear durante o processo, né, do replante dessa planta. Passe álcool nas suas mãos também, porque às vezes você vai mexer em uma plantinha e ela está com cochonilha, ela está com pulgão, ou ela está com fungos, e às vezes você acaba passando de uma planta para outra, tá bom? Aqui a raiz dela dá para ver que não está, só está seca algumas. Eu vou cortar essas que estão mais sequinhas aqui, ó, e vou deixar o restante, essa daqui, essa e essas aqui de baixo, que ainda vão se recuperar, tá? Eu sempre coloco um pouquinho de canela onde você cortou aí, ó, coloca um pouco de canela, tá? Que a canela é fungicida, tá? Eu já sempre falo isso aqui. E aí você eu coloquei no fundo aqui, coloquei caco de telha, caco de tijolo. Você quebra um tijolo, você tem qualquer lugar você acha um tijolo velho, você quebra ele quebradinho, coloca aqui no fundo, tanto para dar estabilidade ao vaso, quanto para drenar também a água que você vai regar a sua planta, ok? Entendido assim? Então tá, agora o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar esse esfagno podre aqui do lado. E nós vamos fazer o seguinte, eu já tinha deixado aqui, ó, de molho, o substrato que eu vou usar nela. Esse substrato, ele contém casca de pinos, tá? Ele contém um pouquíssimo chip de coco, bem pouquinho mesmo, que é um substrato que retém água também, né? Tem que ser bem pouquinho mesmo, porque ela também não gosta de muita secura, né? A Phalaenopsis. E eu botei aqui, sabe o que, gente? Bastante carvão. Eu quebrei o carvão, tá? Em pedacinhos, porque o carvão é maravilhoso para recuperar plantas que estão debilitadas, tá? Para ajudar a quebrar. Então, quanto mais quebradinho os pedacinhos de carvão, melhor é. Nesse substrato, às vezes, tem uns pedaços grandes, assim, sabe? De pinos.
e você pode quebrar também. Então eu coloquei aqui praticamente 40% de carvão e deixei de molho aqui. O que eu ponho na minha água aqui? Eu ponho um pouquinho de enraizador. Como eu estou falando sempre que eu não sou patrocinada pela Forte, né? Mas existe, se você não pode comprar outro tipo de enraizador, existe um enraizador da Forte, que é um vidrinho pequenininho assim, e é uma gotinha que você põe em 1 litro de água e você põe o seu substrato, né, de molho nele por um tempinho. E olha, a possibilidade dessa planta desenvolver e criar raízes é muito, muito maior quando você trata o substrato onde ela vai ficar, tá bom? Essa é uma dica que eu estou dando para vocês. Então, já que eu já coloquei aqui a nossa drenagem, eu vou colocar uma camada do meu substrato molhado com um pouco de enraizador, tá bom? Ó, fiz a primeira caminha, tá bom? Se você gosta de usar adubo orgânico, como bocashi, um bocashi de boa qualidade, tá, gente? Himitsu, é maravilhoso, inclusive eu comprei para colocar nas minhas plantas agora. A única coisa de diferente é que o orgânico, ele demora mais tempo para começar a fazer efeito, em torno de 3 meses para começar a distribuir, né, os seus benefícios aí. Então aqui eu vou ter que colocar mais um pouquinho, porque a planta não tem que ficar enterrada, ela tem que ficar com o seu rizoma, principalmente a parte onde está saindo aqui, ó, o brotinho de floração, tá? Para cima, tá bom? Então eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês. Ela é uma planta que você não precisa ficar procurando frente, né? Porque, tipo assim, qual é a frente da planta? De que lado que eu vou colocar? Vou encostar ela no vaso? Não precisa. A Phalaenopsis pode ser plantada no meio, tá? Há algumas pessoas que dizem que tem que plantar inclinada para a água não empoçar e apodrecer aqui dentro. Eu não tenho esse tipo de mito, gente. Eu nunca passei por isso. Então, assim, as minhas Phalaenopsis são todas, algumas estão deitadas, algumas estão em pé. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, nunca aconteceu de apodrecer nem nada. Olha, esses cactos assim que estão muito grandes, evita de colocar. Ou então você quebra antes de colocar. Tô colocando aqui em volta. E ela vai ficar lindona aqui, vai se sentir confortável. E com certeza vai me dar uma bela surpresa. E também, gente, o caso de tutorar, ela não precisa, porque ela é de muito fácil. Você pega só a raiz aqui, ó, não deixa quebrar, tá? Aí você vai e coloca o substrato por cima, que vai te ajudar a manter a planta firme, tá bom? Nenhuma orquídea gosta de ficar sambando dentro do vaso. Já falei isso e vou falar sempre. Nenhuma orquídea gosta de ficar assim, se sentindo insegura, instável dentro do vaso. Ela só vai enraizar, só vai brotar se ela sentir que ela está bem firme e segura dentro do vaso. Então, olha só, aqui está. O substrato já está molhado, não tem necessidade nenhuma de eu molhar ela agora, tá? Só amanhã ou depois, quando eu sentir que o substrato já está seco, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Só vou dar uma borrifadinha como ela está querendo florir antes da hora, está muito precoce, eu vou dar uma borrifadinha, borrifadona, né? De um adubo de floração que eu tenho aqui, tá? Que também é da Forte, que é o 104512, 1245-9, quer dizer, desculpa. E aí, pronto, gente, olha. Coloque num lugar iluminado e a sua FAO vai ficar feliz da vida, tá bom? Sempre observando, você que gosta de botar a planta dentro de casa quando está florida, coloque em um lugar onde bata a claridade. Coloque do lado da sua janela de vidro, né? Se você gosta de enfeitar a sua casa, eu amo. Quando tem flor, eu ponho dentro de casa assim, eu levo daqui e ponho lá embaixo. Porque não há nada melhor do que alguém chegar na sua casa e ver sua planta linda, florida, em cima da sua mesa, não é mesmo? Então, quando ela florir, ela está florida, mas procura sempre colocar num lugar onde bata a luminosidade, tá? Que ela sinta a luz, que ela sinta que tem luz ali, tá? Nada de molhar demais quando ela estiver dentro de casa, só se estiver realmente muito seca, tá bom? E também não deixa a bichinha morrer de sede, né? Se ela estiver bem seca, então aí você pode colocar
água nela, tá bom, gente? E de vez em quando, se você puder, coloque um adubo. Aqui, ó. Aqui eu tenho esse porta-adubo que está com adubo de manutenção. É o 10, 10, 10. Esse é o 17, 17, 17. Esse é o agrocote que eu comprei. Pode ser Basacote, pode ser Osmocote. Então, você vai colocar assim, ó. E você não vai ter o trabalho de ficar botando adubo, borrifando adubo de manutenção nelas. Por quê? Porque ela já está recebendo aqui, ó, a dose que ela precisa de NPK. Tá bom, gente? Então, molhou, aqui a água vai entrar por esses buraquinhos e vai jogar os nutrientes que ela precisa, né? O NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, tá bom? Então, a única coisa que você precisa fazer é regar e de vez em quando jogar um adubo de floração, se ela já tiver adulta, tá? Na hora de florar, porque não adianta querer fazer uma criança dar à luz, né, gente? Então, é assim. A planta já está na hora de florescer. Às vezes ela é pequena, mas já está adulta e já pode florescer. Compra um adubozinho de floração, da Forte também, ou de outra marca qualquer, e tem a sua orquídea linda e maravilhosa na sua casa. Eu amo as orquídeas, e você? Gosta? Então curte, se inscreve no meu canal. Eu vou sempre dando dicas aqui, tá? Compartilha com quem gosta, tá bom, gente? Comente aí, fala do que vocês gostariam que eu falasse, fala sobre tal coisa. Tânia, eu queria saber sobre o substrato, eu queria saber sobre a adubação, e eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Na medida do possível. E estou muito feliz com vocês, muito obrigada a você que já está me acompanhando, já está me seguindo. Muito obrigada mesmo, de coração. Um beijão para todas vocês. Um beijo no coração.